Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, eu sou professora de legislação e hoje nós vamos aqui, num mega aulão, falar um pouco sobre uma das partes que eu mais amo quando eu abro um edital, que é regime jurídico dos servidores públicos. Beleza, pessoal? Nessa aula específica, nós vamos ver, então, para o seu edital, o regime jurídico dos servidores públicos civis do estado de Goiás. Beleza, galera? Maravilha. Para você que fala assim, Rebeca, eu amo assistir videoaula, no YouTube nós estaremos colocando todas as aulas, toda a parte de legislação do seu edital para a Polícia Penal, toda a parte aqui no YouTube gratuita, tá? Então você vai aqui assistir as aulas gratuitamente, salva, faz uma playlist, enfim. Mas se você fala assim, poxa, Rebeca, eu gosto, sabe, de PDF, eu gosto de, sabe, de ver ali, de ficar passando o PDF no telefone. Então, pessoal, todos os PDFs de legislação que nós vamos usar aqui nas aulas vão estar lá na plataforma do Desafiando Concursos por R$ 39,90, se você quiser. O link vai estar aqui na descrição ou, se você quiser, pedir diretamente nos comentários. Então, o PDF, se você quiser, lá na plataforma. Aulas aqui. Beleza, galera? Fechou. Maravilha. Para quem eventualmente já me conhece, sabe que eu sempre inicio as minhas aulas aqui do Desafiando Concurso, sempre dedicando o material, as aulas, tudo a Deus. Gente, porque se não for Deus, a gente não tem forças. E sempre inicio com o versículo. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, Provérbios 16:1. Então, se você iniciou agora, você está na reta ali, está no início dos seus estudos, então já deu tudo certo. Beleza, galera? Maravilha. Então, aqui nós vamos ver, como eu falei para vocês, a Lei 20.756 de 2020, que vai tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, tanto do Estado, então, tanto da administração direta, quanto também das autarquias, das fundações. Beleza? Aí você vai falar assim, Rebeca, o que é isso? O que é isso, autarquia? O que é isso, fundação? O que é isso que você falou de administração direta? Nós vamos falar tudo isso nas aulas que nós vamos ter aqui no canal, beleza? Maravilha. Bom, primeiro ponto, o artigo 1º. O que o artigo 1º vai dizer? Gente, o artigo 1º, ele vai introduzir essa lei pra gente. Ela vai dizer que o regime jurídico, essa lei institui o regime jurídico de quem? Do servidor público civil, da administração direta, autárquica e fundacional do estado de Goiás. E aí você vai me perguntar, Rebeca, o que é isso? O que é isso? De autarquia, fundação, me explica. Porque... Calma, respira e tenha calma. Presta atenção. Quando nós falamos de autarquia, fundação, administração direta, indireta e assim sucessivamente, nós estamos falando disso aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco a tela, para ficar bem bonitinha a letra, né? Porque a minha letra tem hora que não fica muito bonita. Nós estamos falando disso aqui, ó. Organização administrativa. O que eu sempre falo com os meus alunos? Sempre que eu vou falar de estatuto de servidor, eu falo assim, ou no caso, né, de organização administrativa. Pensa só, Maria é uma aluna do Desafiando Concursos. E aí Maria fala assim, poxa, professora, vamos lá em casa tomar um café. Beleza. Eu posso chegar na casa da Maria e falar assim, Maria, essa mesa ali não tá legal, não. Põe ela ali, perto ali da janela, vai ficar melhor, põe ali. Eu posso fazer isso? Não. Porque ela tem a organização dela, a família tem a organização dela, ela tem a organização dela. Então, a administração, ela tem a sua organização, do mesmo jeito que qualquer pessoa tem. E aí, como que funciona essa organização administrativa? Ela é subdividida de duas formas. Primeiro, nós temos o quê? A administração pública direta. Beleza? Rebeca, o que é isso?
A gente vai falar. A administração pública direta. E aqui o segundo nós temos a administração pública indireta. Beleza? Maravilha. Então, nós temos essas duas divisões dentro da organização administrativa. Quando a gente fala da administração pública direta, é o quê? É o serviço centralizado. Ou seja, é quando a própria União, é quando os próprios estados, DF e os municípios, é quando eles, propriamente dito, realizam um trabalho de forma centralizada. Eles mesmos vão lá e realizam aquele trabalho, aquele serviço. Tá? Beleza? Maravilha. E o que é administração pública indireta? Nós temos as autarquias, as fundações públicas, vou colocar aqui, fundação pública. Nós temos a sociedade de economia mista. E, por último, as empresas públicas. Então, essa aqui é a divisão. Então, você tem lá. Quando você fala de administração pública direta, aí quando você lê aqui, ó, que essa lei institui o regime jurídico dos servidores da administração direta, é quando eu falo, então, de União, de Estado, Distrito Federal e municípios. No nosso caso aqui em específico, é o quê? É o Estado. Então, a administração direta, basicamente, são os entes federativos, então, obviamente, as suas respectivas secretarias. O ministério, a secretaria. Agora, na administração pública indireta, são outras pessoas jurídicas. Aí você tem lá a autarquia, fundação. Só a título de conhecimento, tanto autarquias e fundações não buscam fins econômicos. A autarquia, ela é basicamente constituída para realizar fins administrativos da administração, não busca fim econômico. E a fundação, então, obviamente, até pelo próprio nome, né? Você fala o quê? Fundação sem fins lucrativos. E a administração pública indireta, então, a Sociedade de Economia Mista, empresa pública, tem as suas próprias legislações, que é a 3.303, e elas buscam fins econômicos. Beleza? Deu para entender? Eu passei nessa parte aqui só para a gente poder, então, diferenciar. Então, a administração direta é centralizada, é quando eu falo Estado, então é quando eu falo aquele servidor do Estado, ou se eu falo da autarquia e fundação. Beleza? Artigo 2º. O artigo 2º, eu costumo falar que a gente poderia tirar só uma aula, porque assim, gente, estatuto do servidor é muito assim, vamos dizer, muito próprio. Vamos pensar, próprio não, é muito padrão. Essa é a realidade, é muito padrão. Então, quando você pega o estatuto de qualquer seja o município, estado, enfim. Você vai sempre ter algo muito pareado, muito parecido. Então, o que é servidor? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aqui nós podemos destrinchar muito esse artigo. Primeiro ponto, primeira coisa que eu sempre falo com os alunos. Todas as turmas que eu tenho, eu sempre falo isso. Se você já acompanhou, você vai ver. Vai lá depois das outras aulas. Você vai ver que eu sempre falo isso, que eu não estou mentindo. Bom, o que nós temos que entender antes de falarmos de servidor público, empregado público? Gente, porque o mundo é vasto, é amplo demais. Presta atenção. Primeiramente, né? Primeiro,
falei errado o português aqui, nós, em primeiro lugar, precisamos entender quem são os agentes públicos, tá? Quem são os agentes públicos? Quando a gente fala de agente público, nós estamos falando de quê? De gênero. Então, quando nós falamos agente público, nós estamos falando de quê? Estamos falando de gênero. Eu costumo falar que é uma caixinha de bombom. Aí você tem lá a caixinha de bombom, que é o gênero. Dentro você tem os bombonzinhos. Então, lá dentro você tem as espécies. Então, agente público é gênero. Por quê? Eu vou trazer aqui algumas características de agentes públicos para você entender. Primeiro ponto, pode ser transitório. Então, agente público pode ser transitório ou permanente. Ou seja, ele pode ser o quê? Ele pode estar ali apenas de passagem, aquele agente público pode estar ali só de passagem, ou, de fato, ele pertence à administração pública. Mas eu vou explicar isso de forma mais detalhada para vocês. Pode ser com ou sem remuneração. Remuneração. Beleza? Maravilha. Transitório. Quer um exemplo do transitório? Por exemplo, o mesário. Por que o mesário? Gente, quando você fala de agente público, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Todo agente público exerce função. Todo. O que é função? Função nada mais é do que você ter ali um desempenho de uma atividade. Então, vamos supor, você é gerente de uma loja. Qual é a sua função como gerente daquela loja? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer aquilo ali. Maravilha. Mas eu falo com o pessoal que todo agente público exerce função. Presta atenção. Mas nem toda função exercida está dentro de um cargo público. Por quê? Quando você pega o cargo público, você tem uma função dentro dele. Exemplo, Zezinho é servidor. Zezinho é servidor, então, obviamente, ele executa uma função dentro da administração. Só que no caso dele, ele é servidor. O cargo dele em si exige determinada função. Mas não é todo mundo dentro da administração que exerce uma função que necessariamente ele é servidor. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque eu já vi uma banca cobrando dessa forma. Porque todo agente público exerce um cargo. Não, nem todo agente público exerce cargo. Porque eu tenho funções transitórias. Começa aqui e termina aqui. Então, todo agente público tem função. Seja lá qual for. Seja com ou seja sem remuneração. Mas agora, nem todo mundo que exerce função está ali incumbido, está ali investido em um cargo público. Ficou claro? Maravilha. Então, pode ser transitório. Exemplo, mesário. Por quê? Porque ele está ali transitoriamente. Um estagiário está transitoriamente. De alguma forma, ele colabora para a administração, mas ele não pertence à administração. Agora, o permanente, é o servidor público, é o empregado público, enfim, é o cargo, né? Enfim, ok, pertence ali à administração. Agora, por que pode ser com ou sem remuneração? Eu dei o exemplo do mesário. O mesário não tem remuneração. Mas ele colabora, é o que nós chamamos, por exemplo, dos agentes honoríficos.
São aqueles mesário, jurado. Então, de alguma forma, eles colaboram para a administração, só que eles não possuem cargo. Eles só estão exercendo uma função. Quer um exemplo? Estagiário. Estagiário tem cargo público? Não, mas o estagiário colabora para a administração. Concorda comigo? Sim, não ou talvez. Então, agente público é gênero. Agora, nós temos o quê? As espécies de agentes públicos. Então, por exemplo, ó, as espécies. Deixa eu puxar uma setinha para cá. Primeiro ponto, por exemplo, você tem o servidor, você tem o servidor público, você tem o empregado público, que depois eu vou dizer a vocês quem são. Que emprego, gente? É empregado público. É empregado. Aqui é servidor público e empregado público, beleza? Aqui você tem os comissionados, comissão, colocar os cargos em comissão, beleza? Tem os honoríficos, que são esses que eu falei para vocês. Honoríficos, beleza? Então, dentro de agente público, você tem o quê? Você tem espécies de agentes, beleza? Maravilha. Então, bacana. Entendemos essa parte. Então, agente público é um gênero. Dentro do gênero agente público, eu tenho as espécies. E qual é a espécie de agente público que nós vamos trabalhar aqui? É essa aqui, ó. É esse aqui. O servidor público. É esse aqui. O servidor público, o que acabou de te falar na lei? Deixa eu vir para cá, para ter mais espaço, né? Ó, o servidor público. Primeiro ponto do servidor. Servidor. Primeiro, pessoa legalmente investida em cargo público. Maravilha. Então, legalmente. O que te dá a entender esse legalmente? Digam para mim. O que te dá a entender legalmente? Eu sempre dou esse exemplo. Você chega na administração, você não fica assim, tá ali aquele atendente. Será que aquele atendente realmente ele é servidor? Será que ele cumpriu todos os requisitos legais? Não sei. Tem minhas dúvidas. Você entende assim? Não. Quando você vê um servidor, o que te passa na mente? Puxa, não, que legal, né? Batalhou, estudou, se esforçou. Oh, bacana, né? É isso que você pensa. Porque para eu poder ter aquela pessoa exercendo aquele cargo, as funções daquele cargo, ela precisa ter sido legalmente investida em cargo público. Quer um exemplo? Eu vou trazer uma súmula para vocês do STF. Eu não posso ter pessoa dentro da administração exercendo cargo efetivo se não tiver sido previamente aprovado em concurso público. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 1º, ó, abre lá, a minha Constituição está aberta aqui. Presta atenção. Abra lá no artigo 37 da sua Constituição. Eu já estava indo lá para o artigo 156, enfim, passei direto. Cadê aqui, ó? 37. Vai lá para mim, por favor. As minhas aulas é assim, tá, gente? A gente vai para a Constituição, é desse jeito. Artigo 37, inciso 1, presta atenção. Ó, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de quem? De prévia aprovação em concurso público. Então, se eu tenho aquela pessoa, ela está ali investida naquele cargo, porém ilegalmente, então já encontrou um erro. Agora, você tem casos em que existe exceção? Sim, como o próprio inciso 2 fala, ó, nomeação para cargo de comissão. Eu não preciso de aprovação em concurso público, porque para cargos em comissão, livre nomeação
livre exoneração. Beleza? Cargo em comissão. Função de confiança eu vou deixar mais para frente. Mas, primeiro ponto, qual que é o primeiro requisito que, assim, mais que legal que a lei exige? Que eu preciso ter aquela pessoa aprovada em concurso público. Beleza? Maravilha. Pessoa, então, investida em cargo público. Beleza. Legalmente investida. Então, para que a pessoa venha ser investida em cargo público, ela precisa, exemplo, ter sido aprovada em concurso público, ela precisa observar os termos da lei, gozo dos direitos políticos, a questão da idade, tudo isso ela tem que observar. Senão, a investidura dela não vai ter sido legal. Beleza? O artigo 3º, ele começa falando o que é cargo público, porque uma coisa é eu falar que o servidor é aquele, né, bonitinho, legalmente investido em cargo público, mas o que é um cargo público, né? Cargo público nada mais é do que um conjunto. O que é um conjunto, gente? É quando você reúne ali várias coisas parecidas, semelhantes. Então, é um conjunto, tanto de atribuições. Então, o que é uma atribuição? É aquilo que a pessoa está responsável por fazer. É uma atribuição dela. Qual que é a sua atribuição? Um exemplo, eu trabalho, o aluno fala assim, eu trabalho na loja tal. Beleza, quais são as suas atribuições? Ou seja, o que ele faz? O que ele deve fazer naquele cargo? Ele foi contratado para quê? Então, obviamente, se eu falo de atribuições, atrelado a ela vem o quê? Responsabilidades. Eu não falo de atribuições sem ter responsabilidades. Beleza? Maravilha. Tudo isso previsto na estrutura organizacional e cometidos a um servidor. Então, cargo é um conjunto tanto de atribuições e responsabilidades, que eu vou ter lá o servidor executando aquela atividade. Beleza? Eu costumo brincar assim. A minha mãe, ela tem 3 gatos. Quando a minha mãe foi adotar, o meu pai falou assim, olha, não é simplesmente ter o gato. Tem que comprar areia, tem que trocar areia, tem que colocar comida, tem que trocar água. Então, assim, não é só, que bonitinho o gato. Não, mas junto com esse bonitinho, tem as responsabilidades. Então, não é só o cargo. Ai, que legal, nossa, não. Junto disso tudo, você tem atribuições e você tem responsabilidades. Beleza? Dentro de tudo isso, eu queria comentar algo com vocês. Nós estamos aqui, né, falando servidor, cargo público, enfim. Mas eu queria diferenciar uma coisa com vocês, que quando nós fazemos essa diferenciação, fica até mais fácil entender essa organização da administração. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque nós vamos agora diferenciar 2 conceitos que eles podem facilmente ser confundidos, mas que a própria legislação define, que já vi bancas, questões serem cobradas dessa forma. Vamos aqui definir as diferenças de cargo público para emprego público. Emprego público. Por que isso daqui precisa ser diferenciado? Porque eu não consigo, gente, é de mim, eu não consigo falar de estatuto de servidor sem passar por essa diferenciação, porque é muito importante que nós venhamos entender, tá? Primeiramente, o que diferencia, o que vai diferenciar o cargo público de emprego público? Primeira coisa que vai diferenciar é o regime jurídico. O que é o regime jurídico? O regime jurídico é o que vai cuidar, é o que vai tutelar a vida daquele servidor ou empregado público. Então, exemplo, nós estamos aqui analisando o Estatuto do Servidor. Ele é o regime jurídico. Então, você vai lá. Peraí, eu quero saber das minhas garantias, dos meus direitos. Vai lá no Estatuto. Não, eu quero saber da minha estabilidade. Vai no Estatuto. Eu quero saber sobre isso. Então, o Estatuto, esse regime jurídico, ele cuida. Ele vai tutelar a vida do servidor. Então, quando eu falo de cargo público,
Qual é o regime jurídico dos cargos públicos? É esse aqui, ó. O regime jurídico é qual? É o que a gente chama, e não me olha com essa cara, nós chamamos de, deixa eu aumentar a letra, que acho que está falando pequenininho, regime estatutário. É isso mesmo que você ouviu. Regime estatutário. O que é regime estatutário? Regido pelo Estatuto do Servidor. Estatutário é o estatuto. Ai, Rebeca, era só isso? Era. Eu tenho certeza que você na sua casa me olhou com uma cara de, nossa, o que ela está falando? Estatutário, é estatuto. Então, o cargo público, ele está dentro dessa estrutura. Viu que o artigo 3º, o que nós falamos agora? O que é cargo público? Olha aqui, ó. Olha que interessante. O seu artigo 3º acabou de definir para você o que é cargo público. Ele acabou de te ensinar o que é cargo público. Então, ele vai ser instituído pelo regime jurídico estatutário. Beleza? Agora, e o empregado público? Qual que é o regime jurídico dos empregados públicos? E aí? Gente, se eu falo de emprego público, eu acho que vem uma coisa na sua mente. Se eu falo assim, fulano conseguiu um emprego, ou fulano é empregado daquela empresa, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Aquela coisinha azul sendo assinada, que é o quê? Que é a carteira de trabalho. Quando você fala na relação privada, Zezinho trabalha na loja de roupas da cidade, o que você entende ali? CLT. Ah, ele é CLT. Por quê? Porque é uma relação trabalhista. Dentro do emprego público, o regime jurídico instituído para os empregados públicos também é o regime CLT, que nós chamamos de seletista. Seletista. Então, o empregado público, o regime jurídico dele é a CLT. Aonde ele vai recorrer? CLT. Quanto que do cargo público do servidor público você tem lá o estatuto do servidor, para o empregado público você tem CLT, seletista. Beleza? Maravilha. Outra diferenciação. Quem exerce? No cargo público você tem quem? O servidor. E no emprego público, eu acabei de falar, né? Você tem o empregado público. Beleza? Maravilha. Outra coisa que diferencia. Nós vamos falar isso mais à frente, bem mais para frente, mas nessa aula ainda, tá? Nós vamos falar de uma característica própria dos cargos públicos, que é o estágio probatório, para que aquele servidor venha adquirir a tão conhecida, a tão sonhada, a tão chamada estabilidade no serviço público. Dentro do cargo público, o que acontece? Lá no artigo 41 da Constituição, você tem isso aqui, ó, o estágio probatório. Qual é a finalidade única do estágio probatório? Aquisição de estabilidade. Estabilidade. Ou seja, o Mário começou, né, para quem eventualmente está com o artigo 41 da Constituição aberto, vai ver. O estágio probatório é aquele efetivo exercício, aqueles 3 anos iniciais de efetivo exercício, em que o servidor vai ser analisado, ele vai ser avaliado, enfim, por uma avaliação periódica de desempenho, e se ele for aprovado nesse estágio probatório, ele adquire estabilidade.
Só que no emprego público não tem estágio probatório. Se não tem estágio probatório, o quê? Não tem estabilidade, não adquire estabilidade. Não adquire estabilidade. Beleza? Agora, a única coisa que entre o emprego público e o cargo público, a única coisa que entre eles existe semelhança, sabe o que é? A forma de acesso. A forma de acesso é a única coisa que iguala os dois. Como que é a forma de acesso que eu li para vocês agora há pouco? Concurso público. Tanto para acesso de cargo público quanto para emprego público. Você precisa da aprovação em concurso público. É a única coisa que entre os dois você vai ter ali de parecido. Beleza? Maravilha. Bom, bora lá. Mais uma característica dos cargos públicos. Os cargos públicos, como eles são criados? Eles são criados por lei. Aí aqui eu até coloquei um mnemônico CL, criado por lei. DP, denominação própria. SV, o subsídio ou os vencimentos são pagos por quê? Pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. São os cargos em comissão. Beleza? Então, basicamente, quais são as características do cargo público? E eu já vi também sendo cobrado. Eles são criados por lei, a denominação é própria e subsídio e vencimento são pagos pelos cofres públicos. Beleza? Maravilha. Bom, o artigo 4º. O artigo 4º, basicamente, ele vai dizer o seguinte, ó, presta atenção. Eu não posso cometer ao Zezinho, que é um funcionário público, eu não posso passar a ele, dar a ele uma atribuição diferente do cargo que ele exerce. Não vou falar assim, Zezinho, ó, vem cá, ocupa aquele cargo ali que não tem nada a ver com você, mas vai lá, só obedece e vai. Eu vou fazer isso? Eu não posso fazer isso, é vedado. E também eu não posso ter a prestação de serviços gratuitos, beleza? Mas aí, é como eu sempre falo, né? Você tem lá a regra no artigo. Poxa, gravei a regra, mas aí o parágrafo único veio com uma exceção. É isso mesmo. O parágrafo único fala o seguinte, que eu não incluo nessa proibição o desempenho de função transitória de natureza especial para participação em comissões ou grupos de trabalho ali, né, de projetos de interesse público. Para isso, não tem problema. Essa questão de estudo, participação em grupos de trabalho ali para o bem público, focando estudos ou projetos de interesse público, eu não preciso dessa vedação. Beleza? Deixa eu só tomar uma água, gente. Peraí. Maravilha. Agora, a gente começa falando do que eu disse para vocês no início. Servidor é aquela pessoa legalmente investida. Então, se eu falo de legalmente, diga-se de passagem, que eu então vou ter algo na lei, eu vou ter alguma coisa na lei, que venha me falar quem pode, o que não pode, como pode, enfim. Então, os estatutos, eles trazem requisitos básicos, ou seja, requisitos mínimos para que a pessoa venha investir no cargo público. Isso, gente, é para qualquer coisa que você vai fazer, enfim, você sempre tem ali os requisitos mínimos, os requisitos básicos. Então, quais são os requisitos básicos mínimos para que uma pessoa possa ser investida em um cargo público? Aí eu coloquei aqui um mapa mental para vocês, ó. Inciso 1º. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. 2, gozo dos direitos políticos. 3, quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4, nível de escolaridade ou habilitação legal exigidas para o exercício do cargo. 5, idade mínima de 18 anos. E 6, aptidão física e mental.
Mas aí, uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, gente, não é porque a lei te trouxe esses requisitos, para isso eles já são chamados de requisitos básicos. Por quê? Porque as atribuições do seu cargo, elas podem justificar uma exigência a mais de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, vamos supor, eu vou prestar um concurso em que eu preciso ter a carteira da ordem, eu preciso ter carteira da OAB. Mas isso é injusto. Por que isso é injusto? Porque lá no estatuto não me fala nada disso, que eu tenho que ter carteira da OAB. Não, lá não fala isso, não. Que eu tenho que ter feito, que eu tenho que ter experiência, exercício, não. Não me fala, não. Só que ela esquece que o parágrafo primeiro fala assim: olha, dependendo da atribuição do seu cargo, você pode ter exigências a mais sendo cobradas. Por conta da natureza do cargo dela, por conta da natureza da atribuição do cargo dela. Então, uma coisinha a mais pode ser pedida, beleza? Agora, como que eu vou saber que o Zezinho, que o Mévio, que a Márcia, que a Maria, que a Joana, que o Paulo, Pedro, João, como que eu vou saber que essas pessoas, elas estão aptas, que elas estão de acordo certinho com os requisitos da lei? Como é que eu vou saber disso? Bom, todos os requisitos para a investidura do cargo, eles precisam ser comprovados na posse, que vem depois da nomeação, antes do exercício. Gostou dessa? Depois de nomeação, antes do exercício. Essa ficou legal. Então, eu vou precisar comprovar esses requisitos lá na posse. Então, eu tenho que comprovar se eu estou apta, beleza? Agora, as pessoas com deficiência, elas têm assegurado o direito de se candidatar ao ingresso no serviço público para exercício do cargo, cujas atribuições daquele cargo venham ser compatíveis com a deficiência. Ok? Perfeito. Artigo 6º. O artigo 6º eu acho que eu já falei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas eu posso falar a sexta. Para que eu tenha investidura em cargo de provimento efetivo. Então, para que eu venha ter a pessoa sendo ali investida em cargo de provimento efetivo. Vou lá, um cargo público bonitinho. O que eu preciso? Prévia aprovação em concurso público. Lembrando que eu não posso ter concurso público só de títulos. E aí, ó, lá no artigo 41 da Constituição, cadê meu artigo 41? Tô lá no 44. Ó, presta atenção. Não, pula. Eu ia falar de outro assunto. Pula, esquece. Depois eu volto lá no artigo 41. Basicamente, eu não posso ter uma pessoa investida sem que não tenha a prévia aprovação em concurso público. Porque, basicamente, gente, o concurso público, ele vem para assegurar um dos princípios da administração pública que está lá no artigo 37 da Constituição, que é a impessoalidade. Para que eu não venha ter isso aqui, ó. Eu tenho um cargo vago. Nós ainda vamos passar pelos casos de vacância, que é quando um cargo fica vago. Vamos supor, o cargo está vago. O cargo está vago. Eu vou chamar minha mãe, meu pai, meu irmão. Sou filha única, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Sei, tio. Enfim, a minha avó. Eu vou chamar ali para ocupar o cargo. Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque eu quebro o princípio da impessoalidade. Eu preciso da aprovação em concurso público. Beleza? Agora, como eu falei para vocês, os cargos em comissão são de livre nomeação e livre exoneração. Mas aí você vai me perguntar, Rebeca, para que serve um cargo em comissão? O cargo em comissão são para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. As funções de confiança nós vamos deixar mais para frente, porque lá a função de confiança tem que ser exercido exclusivamente por uma pessoa que já é servidor, ou servidora. Mas os cargos em comissão não. Os cargos em comissão você tem livre nomeação, ou seja, livre escolha e livre exoneração. Por quê? Porque não adquire estabilidade. Estabilidade eu tenho exclusivo para quem é servidor dos cargos efetivos.
Beleza? Maravilha. Súmula 43 do STF. Olha só. É inconstitucional toda modalidade de provimento. O que é provimento? Nós ainda vamos passar por essa parte de provimento. É a forma de investidura. Então, eu não posso, é inconstitucional, qualquer seja a modalidade de provimento que venha propiciar ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público. Destinado que a provimento em cargo. Eu não posso colocar a pessoa, investir a pessoa num cargo sem que aquela pessoa tenha sido aprovada em concurso público. E é muito interessante nós conhecermos e sabermos de súmulas. Por quê? Porque é de lá que você consegue firmar o seu entendimento. E fazendo aqui um parênteses, falando dessas questões de súmula, jurisprudência, graças a Deus, o Desafiando Concursos tem uma parceria com a editora Mizuno, que é uma das maiores e melhores editoras que existe no mundo jurídico. E agora eles estão com esse lançamento aqui do professor Igor Pinheiro, tá? Que é o Direito Administrativo Jurisprudencial, súmulas e precedentes relevantes do STF, STJ e TCU. Aqui dentro, gente, tem várias súmulas, concurso público, investimento, a forma de investimento em cargo público. Nossa, aqui, gente, é vasto, 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 vasto. Ó, acessibilidade a cargo, emprego público, tem tudo aqui, gente, tudo, tudo, tudo. Depois vá lá na editora Mizuno, tá? Porque vocês vão se surpreender. Inclusive, é a editora Mizuno que dá todo esse suporte aqui pra gente poder elaborar o material e etc. Tá bom, pessoal? Maravilha. Bom, e aí, além de tudo isso, a sua legislação, o seu estatuto, ele vai trazer conceitos. Porque uma coisa é eu falar assim, ó, cargo em comissão. Outra coisa é eu falar assim, olha, o cargo de comissão é isso, isso, isso e isso. E a legislação fez isso. Olha só. O que é o cargo em comissão? Primeira função, direção. O que é direção? É um conjunto de atribuições que são desempenhadas nas posições hierárquicas mais elevadas, seja do órgão ou a entidade. Quando você fala de órgão, você, rapidamente, tá? Você fala que não tem personalidade jurídica. Beleza? Só para você entender. Nesse caso de direção, você tem a respeito de quê? O cumprimento da atividade, dirigir, coordenar e controlar equipes, processos e projetos. Por isso que fala direção. Pensa num carro. Você está lá no seu carro, dirigindo, você está na direção do seu carro. Então, você vai falar para onde ele vai, você vai virar, ele vai te obedecer, vai virar. Então, os cargos em comissão para a atribuição de direção é basicamente isso. Vai coordenar equipes, o processo, projetos e etc. Beleza? Chefia, basicamente, também é um conjunto de atribuições, só que nesse caso aqui já é na unidade administrativa. E o assessoramento também é um conjunto de atribuições. Nesse caso aqui, concernente à aptidão para auxiliar em razão de um determinado conhecimento ou até mesmo uma qualificação em alguma execução de uma atividade administrativa. Então, vamos supor, tem uma pessoa, essa pessoa, ela tem uma qualificação para aquele determinado assunto e aquela pessoa, então, vai ajudar na execução daquela atividade administrativa por conta da sua qualificação. Beleza? Maravilha. Bom, a posição hierárquica e o símbolo remuneratório são atribuídos a cada cargo de provimento e comissão. Aí, nesse caso, você tem os critérios de complexidade. Então, qual o grau de complexidade daquele cargo em comissão? E o grau de responsabilidade também. Então, esses são alguns dos critérios que você tem da posição hierárquica para questões de remuneração. Beleza? Tem também o número de unidades administrativas e também os servidores que são subordinados. Então, por exemplo, uma equipe de quantos servidores? O volume do processo administrativo,
o volume daquela atividade, e o contingente de usuários diretamente atendidos. Então, quantas pessoas estão sendo atendidas diretamente por aquele cargo em comissão que aquela pessoa está exercendo? Beleza? Maravilha. Vou ir passando aqui, porque eu quero chegar nessa parte aqui com vocês, as formas de provimento. Bom, o artigo 8º foi o que eu falei para vocês. Quando você fala de função de confiança, elas precisam ser obrigatoriamente exercidas, ocupadas por servidores que já ocupam cargos de provimento efetivo. Então, não é livre nomeação e nem livre exoneração. No sentido de, uma pessoa lá fora que nunca integrou a administração, vou chamá-la para um cargo, né? Vou nomeá-la a um cargo. Não, não pode. Comissão pode, função de confiança não. A função de confiança eu preciso ter a servidor, já exerce cargo, beleza? O artigo 9º, ele vai começar a falar sobre forma de provimento. O que é forma de provimento? Eu costumo falar que é o seguinte. Vamos supor, deixa eu colocar aqui, escrever aqui na tela, né? Ó, forma de provimento. Forma de provimento, beleza? Eu costumo falar que forma de provimento é isso aqui, ó. Pensa só. Está você e mais 2 amigos, 3 amigos, vocês estão em 4, em um shopping. Vocês 4 querem acessar o shopping. Só que você vira e fala assim, eu vou pela escada rolante. Aí o seu amigo fala assim, não, eu vou pela rampa rolante. Aí o outro fala, não, quer saber, eu vou pegar um elevador. Aí o outro fala assim, quer saber, eu vou de escada. Vou de escada. Beleza. Presta atenção. Os 4 amigos vão acessar o shopping. Só que cada amigo vai acessar de uma forma. Um vai de uma forma mais rápida, o outro vai de rampa, rolante, o outro vai subir na escada mesmo, vai lá fazer um exercício, vou subir a escada. Mas no fim das contas, todo mundo vai chegar no shopping. Por que eu sempre dou esse exemplo? É como se o shopping fosse administração e as formas de você acessar o interior do shopping, que é a administração, são as formas de provimento. Por quê? Porque a forma de provimento é a forma de ingresso. Peraí. Deixa eu colocar aqui menor. A forma de provimento é como o servidor, vou colocar assim, como o servidor vai acessar o cargo público. Ou seja, dentro da doutrina, como que a forma de provimento ela é definida? Ela é definida de 2 formas. Primeira forma, a gente chama de provimento originário. Eu já vou explicar para vocês o que é. E a segunda forma é o provimento derivado. Quando você fala de provimento originário, você está falando da primeira forma de investidura em cargo público. A única forma que existe de provimento originário é essa daqui, ó. Nomeação. Tem um exemplo? Vamos supor. Deixa eu deixar aqui, ó. Essa foi boa. Vamos supor. José trabalha para uma empresa privada. Aí José olha e fala, poxa, não dá, o salário
Não dá, eu quero algo melhor para mim, para minha família. Quer saber? Eu vou prestar um concurso. Vou prestar um concurso e vou ver o que vai dar. Ele vai lá, se inscreve em um concurso, passa, é aprovado, e ali ele começa, então, seu tão sonhado exercício, né? Depois de um tempo, depois da nomeação, posse, enfim. O que acontece? Perceba, José, ele nunca teve contato com a administração. É a primeira vez que ele é aprovado, é a primeira vez que ele tem contato, de fato, com o serviço público. Ele nunca teve esse contato antes. É a primeira vez que ele vai exercer, de fato, um cargo público. Ele nunca... É a primeira vez que ele presta um concurso na vida dele. Então, essa forma de provimento é originária, porque ele nunca teve contato, ele nunca foi investido em cargo público. Então, por isso que a forma de provimento é a nomeação. Porque é a primeira forma de investidura dele. Ele nunca foi investido antes. Primeira vez, forma originária. Mas agora, você vai falar, Rebeca, me dá um exemplo de provimento derivado? Antes de eu te dar um exemplo, você precisa entender que o provimento derivado é a segunda, né, enfim, forma de investidura em cargo público. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Cargo público. Eu vou colocar aqui como exemplo, porque nós temos várias formas, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Reintegração. Reintegração. E o meu R ficou parecendo um V. Reintegração. Quer um exemplo? José foi lá. O José que prestou o concurso passou. O José foi aprovado, começou, né, tal exercício, todo feliz da vida, assim, nossa, puxa, todo feliz. Só que passa um tempo, José é demitido da administração. Aí José fala, poxa, nossa, que chato, né? Fui demitido sem causa nenhuma, não aconteceu nada. Enfim, foi demitido da administração. Só que aí, passados meses, e José lá, chateado, né, triste, então, obviamente, só que passam uns meses, a demissão dele foi invalidada por um processo judicial ou por uma decisão administrativa. Veio uma decisão judicial, veio uma decisão administrativa, ou, né, uma decisão administrativa, invalidou a demissão dele. Invalidou. Poxa, José fica todo feliz, né? Porque o José vai voltar, então, para a administração. É como se ele nunca tivesse sido demitido. Perceba, José só vai voltar a exercer o seu cargo público porque ele era antes servidor. Por conta da nomeação que ele teve lá atrás, ele vai ser reintegrado agora, porque a demissão dele foi invalidada. Se lá atrás não tivesse acontecido a nomeação, se ele não tivesse prestado o concurso, enfim, ele não seria reintegrado hoje, porque ele não seria servidor. Então, ele está sendo reintegrado no cargo, ou seja, ele está voltando a exercer o seu cargo. Por isso que é a segunda forma de investidura, porque a primeira foi por nomeação. A segunda foi por quê? Reintegração. Ou seja, a primeira nomeação, só que ele foi demitido. Agora, a segunda é por reintegração. Então, ele vai voltar para a administração pela forma da reintegração. É um dos exemplos de formas de provimento. O artigo 9º traz aqui os casos de provimento. Presta atenção. A primeira, nomeação, que é a única forma originária. Segunda, readaptação. Terceira, reversão. 4, reintegração, recondução, aproveitamento e promoção. Nós vamos ver um a um. Presta atenção.
Nomeação. Exemplo que eu dei para vocês, Zezinho. Zezinho, agora era José, agora é Zezinho. O Zezinho foi lá, foi aprovado no concurso público, tá feliz da vida, tá assim, tá mil. Aí ele foi aprovado no concurso dos sonhos. Então, nesse caso, ele vai passar pelo quê? Pela nomeação. E quais são os casos em que eu tenho a nomeação? Nos cargos em comissão, ok? E para os cargos efetivos. Então, o Zezinho foi lá e foi aprovado para um cargo efetivo. Então, ele vai lá e vai passar pela nomeação. E se ele tivesse sido nomeado para um cargo em comissão, ele também, então, obviamente, ia passar pela nomeação, né? Ligou uma coisa na outra, nomeação. Por quê? Porque os cargos em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Beleza? Maravilha. Readaptação. Readaptação, exemplo, Mévio, tá? Vamos supor. Mévio sofreu alguma limitação física ou mental. Então, nesse caso, o investidor, então, ele vai ser readaptado para um cargo em que as responsabilidades e atribuições venham ser compatíveis com a sua limitação. Então, vamos supor, Mévio sofreu um acidente. E daquele acidente, ele acabou ficando incapacitado para exercer aquele cargo. Então, ele vai ser readaptado para novas atribuições e responsabilidades que venham ser compatíveis com a limitação que ele sofreu, tá? Reversão. Reversão é quando eu tenho o Mévio. O Mévio tinha sido aposentado. Só que a aposentadoria dele não tinha motivo subsistente. Não tinha, assim, motivo plausível para ele ter sido aposentado. Então, ele retorna. Por isso que é reversão. Vai reverter a situação. Beleza? Maravilha. Então, aquele que estava aposentado volta, tá? A reintegração foi essa que eu falei para vocês, né? É quando você tem lá o Joãozinho que volta para a administração depois de ter tido a sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial. Aí tá aquele pensando, né? Ai, meu tão sonhado cargo público, eu lutei tão para agora ser demitido, mas aí vem uma decisão inválida, tá? Aproveitamento é uma parte que a gente tem que prestar muita atenção, porque ela é bem assim, você tem aqui puxando para outro, é como se fosse uma linha, né? Puxa daqui para cá. Para você entender o aproveitamento, você tem que entender uma outra coisa que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, ó. O que é o aproveitamento? Vamos supor, tá? Eu vou fazer um desenho aqui agora. Por favor, não me julguem, eu não sei desenhar bem. Vamos supor. Essa aqui é a Maria. Maria teve o seu cargo declarado extinto. Teve seu cargo declarado extinto, ficou super chateada. Nossa, poxa, meu cargo, meus sonhos, enfim, né? Bom, o que vai acontecer com Maria? Primeiro ponto, o que vai acontecer com ela? O que você acha que vai acontecer com a Maria? O que vai acontecer com ela? Primeiro ponto, ela vai ser colocada em disponibilidade. Se não tiver outro cargo para ela. Por quê? Ela vai ser colocada em disponibilidade para administração, ou seja, poxa, Maria, o seu cargo foi declarado extinto. Então, a Maria ela vai ficar disponível para administração. Exemplo, surgiu uma vaga porque o servidor que estava ocupando aquela vaga, ele foi exonerado do cargo público. Mas o que foi exonerado? Ele ou o cargo? Foi o servidor. Então, o cargo dele ficou o quê? Vazio. Beleza. Aí a administração, né, fala para Maria, ó, um exemplo, né? Aquele cargo ali, o servidor foi exonerado. Tá exonerado, mas o cargo tá vago. Beleza. Agora a Maria vai começar a exercer
as novas atribuições dela nesse novo cargo que abriu vaga. Como que ela vai ser? Como que ela vai lá para aquele cargo novo dela? Pela forma de provimento do aproveitamento. Ou seja, ela vai ser aproveitada naquele cargo. Por quê? Porque ela estava em disponibilidade. O cargo dela foi declarado extinto. Aí ela ficou triste. Poxa, ficou triste, né? Só que aí surgiu um outro cargo com uma vaga. Como que ela vai ser mandada para lá? Pela forma do aproveitamento. É como se a administração falasse assim, Maria, olha, nós vamos te aproveitar nesse cargo aqui, tá? A gente vai te aproveitar nesse cargo aqui, porque você estava em disponibilidade da administração. Agora nós vamos te aproveitar nesse cargo aqui. É basicamente isso, tá? Bom, então, aproveitamento é quando eu tenho um retorno, então, da atividade daquele servidor que estava em disponibilidade. Beleza? Então, aproveitamento é o retorno daquele que estava esperando, tá? Quando vai acontecer, por exemplo, quando o cargo é declarado extinto ou desnecessário, e aí, nesse caso, ela foi colocada em disponibilidade. Beleza? Então, ela fica em disponibilidade aguardando para que ela venha voltar para a administração. Ou seja, aguardando que um cargo fique vago. Beleza? Maravilha. Agora, é vedado editar atos de nomeação pós seu exercício com efeito retroativo, ou seja, que volta. E aí eu te pergunto, a quem compete o ato de provimento? Ao chefe do Poder Executivo mediante decreto. Beleza? Bom, trouxe aqui o tema 1128 para que vocês entendam o seguinte. Nós estamos falando aqui de aproveitamento, certo? Eu vou aproveitar a Maria naquele cargo, beleza. Mas eu posso aproveitar um empregado público em cargo público? Sim ou não? Não. Não posso. É inconstitucional o dispositivo que, exemplo, aproveita, então a forma de provimento é o aproveitamento do empregado público, que é regime seletista, CLT, eu não posso ir lá. Vem cá, um exemplo, Joana. Joana é uma empregada pública, regime seletista. Eu não posso pegar aqui a Joana e aproveitá-la em um cargo público que o regime é estatutário. Eu não posso fazer isso. Por quê? Os regimes jurídicos são diferentes. Agora, se a Joana quer um cargo público, o que ela tem que fazer mesmo? Ser aprovada em concurso público. Eu não posso tirar a Joana daqui do emprego público, regime seletista CLT, e colocá-la aqui para ser aproveitada dentro de um cargo público, regime estatutário. Porque os regimes são diferentes, eu não posso fazer isso. Beleza? Maravilha. Bom, galera, concurso público. O que é o concurso público? Rebeca, é o que eu vou prestar daqui a pouco. Sim. Gente, deixa eu ver aqui, antes de ler propriamente dito a lei, eu quis trazer dois conceitos, tá? Do concurso público. O primeiro, o concurso público ele é um processo administrativo. Então, é um processo no qual eu vou avaliar o merecimento do candidato à investidura em cargo. Lembrando que não é o cargo público, não é a nomeação e não é a posse que garante a estabilidade do servidor. O que garante mesmo? A aprovação em estágio probatório. Não é o concurso, não é a aprovação em concurso que vai determinar se aquele servidor adquire ou não estabilidade. Porque não é por meio de um concurso público que eu vou conseguir avaliar diversos candidatos para saber se eles estão aptos ou não a adquirir estabilidade. Beleza? Maravilha. Agora, o que a lei me fala do concurso público? Então, as normas gerais estão em lei específica
E o artigo 13 despenca em prova. Vai lá para mim no artigo 37 da Constituição. Cadê aqui? Meu artigo 37. Ó. Artigo 37, inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Presta atenção, é a partir da data da homologação do concurso. O concurso tem validade de quantos anos? Até 2 anos. Pode ser prorrogado, a critério da administração. Não é algo assim, são 4 anos. Não, são 2. E eu posso prorrogar por igual prazo. Então, esse prazo é a critério da administração. Não é algo obrigatório. Tanto que você tem a palavra podendo. Então, não é algo assim, a administração tem que prorrogar esse prazo. Não. É a critério dela. É um ato discricionário dela. Ela vai decidir se prorroga ou não. Então, não é obrigatória essa prorrogação. Pode acontecer? Pode. E aí, o que as bancas gostam de fazer? O concurso público terá validade de até 2 anos, improrrogável. Não. Você pode ter prorrogação. Sim. Mas a critério da própria administração. Beleza? Já falei disso aqui com vocês, né? Agora, eu tenho um candidato, José. José não, já usei muito o nome José. Deixa eu ver outro nome aqui para quando vocês forem fazer a prova, vocês lembrarem do nome. Gente, graças a Deus funciona. Teve uma prova de São Bernardo do Campo que eu falei Mévio. Vocês acreditam que o pessoal me mandou mensagem depois da prova? Falou assim, professora, caiu o nome Mévio. Gente, sem mentira nenhuma. Gente, eu sou tão grata a Deus porque os alunos lembraram. Gente, Deus é maravilhoso. Porque os alunos olharam e lembraram do nome Mévio. Gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, não. O pessoal falou, caiu o nome Mévio. Enfim, era lá direito penal. Presta atenção. Vamos supor, Lucas, ele foi aprovado num concurso público dentro do número de vagas, no limite das vagas anunciadas no edital, observando a classificação. Ao Lucas é assegurado o direito de nomeação naquele período de validade do concurso, ou seja, nos 2 anos. Pode ter eventual prorrogação? Sim. Ou seja, Lucas foi aprovado dentro do número de vagas. Ao Lucas é assegurado o direito de nomeação. Onde eu tenho súmula 15. Dentro do prazo de validade, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Ok? Então, ele tem o direito à nomeação. Beleza? Bom, parágrafo 2º, eu tenho assegurado ao candidato, mediante requerimento realizado antes da nomeação, o direito de ser classificado para o final da lista de aprovados do concurso, desde que o edital preveja essa possibilidade. Beleza? Coloquei aqui uma reticências, porque agora nós vamos pular de assunto, tá? Olha que legal o artigo 14. Ele fala o seguinte, ó, que a convocação do candidato aprovado vai ser efetivada mediante o quê? Mediante publicação do ato no Diário Oficial. Essa publicação no Diário Oficial é em respeito ao princípio da publicidade, que é um dos princípios da administração pública, que é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essa publicação no diário é em respeito ao princípio da publicidade. Em regra, todos os atos da administração são públicos. Beleza? Maravilha. Bom, agora a gente começa falando de posse e exercício. Beleza? Bom, deixa eu fazer uma coisinha aqui com vocês. Eu sempre faço isso com os alunos e aqui não vai ser diferente, né, gente? Ó, eu vou fazer aqui um desenho dos passos seguidos até o exercício, tá? Primeiro ponto aqui. O que você tem, então, para acessar o cargo público? Qual que é a porta inicial? Pensa que isso aqui é uma porta, ó.
Qual que... Nossa, gente, que desenho feio. Peraí. Ó. Pensa que aqui é uma portinha, tá? Isso aqui é uma porta. Beleza? Qual que é a porta para se acessar o tão sonhado cargo público? É o quê? É a aprovação em concurso. Primeiro ponto. E depois da aprovação vem o quê? Ai, Rebeca, esqueci. Esqueceu nada. Vem o quê? O ato de provimento. Qual que é o ato de provimento aqui para uma pessoa que nunca teve acesso ao cargo público? O que é mesmo que eu falei com vocês? Parabéns, nomeação. Peraí, deixa eu colocar aqui. Nomeação. Maravilha. E depois da nomeação? Nós estamos falando agora, veio o quê? Posse. E depois da posse? Ai, esqueci. Não esqueceu não. Vem o exercício. Beleza? E aí, como vocês sabem, os 3 anos iniciais do exercício é chamado de estágio probatório. Falei para vocês, né? Nós ainda vamos falar muito de estágio probatório, estabilidade, enfim. Mas, basicamente, esses são os passos. Primeiro aqui, então, ó. Primeiro, aprovação no concurso. Segundo, nomeação. Terceiro, posse. Quarto, a entrada em exercício. Lembrando que se o José, a Maria, o João, o Mévio, o Marcos, Felipe e assim sucessivamente, se não entrar em exercício, pode ser não, né? Se não entrar em exercício, é exonerado. Beleza? Então, esses são os caminhos, os passos. Mas o que é a posse? A posse nada mais é do que a assinatura do termo pelo servidor de que ele aceita as atribuições, direitos, deveres e responsabilidades do seu cargo. É uma aceitação formal. Então, ele assina o termo de posse concordando, aceitando. É como se ele falasse assim, olha, eu aceito essas atribuições. Eu aceito isso, eu aceito aquilo. É basicamente isso. E aí, como funciona a questão de prazo? Presta atenção. Para que o servidor ele venha tomar posse, como é que funciona o prazo? Ele tem 30 dias contados do quê? Do ato de provimento. Ou seja, 30 dias contado da nomeação. Então, 30 dias depois, contado ali da nomeação, ele já pode tomar posse. Agora, poxa, Rebeca, aconteceu um caso, assim, super eventual. Não consegui. Pode ser prorrogado? Pode, por mais 15 dias. Só que essa prorrogação não é automática, não. Ah, eu esqueci. Tinha 30 dias, né? Ah, esqueci, passou. Ah, mas a lei me dá mais 15 dias. Negativo. A regra são 30. Agora, eu posso ter a prorrogação por mais 15 dias por meio de um requerimento do interessado, ou seja, do servidor, beleza? Mas esse requerimento vai ser avaliado pela administração. Porque nesse requerimento eu tenho que ter uma justificativa aceitável, plausível, de que o quê? De que eu tenho motivos realmente para poder prorrogar por mais 15 dias. Não é assim, eu esqueci, não lembrei, não coloquei o telefone para despertar, esqueci. Não, eu preciso de motivos justificáveis, ao mínimo, para poder prorrogar. Beleza? Agora,
Nessa hipótese, o parágrafo 1º aqui, esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado? Pode. Exemplo. Vamos supor que... Deixa eu abrir aqui. Vamos supor que o João, ele está em tratamento de saúde. Ele está em licença, ele está tratando, ele estava doente, ele está de licença para tratamento de saúde, beleza. Então, esse período para tomar posse, ele tem início, ou seja, ele é contado após o término da licença dele. Finalizou o período de licença do José, que estava fazendo tratamento de saúde, beleza. Aí começa a contar. Tem também os casos de licença maternidade. Então, começa a contar depois do término da licença, ou da licença paternidade, ou da licença para serviço militar, ou motivo de doença em pessoa da família, ou por motivo de férias, beleza? Bom, outra coisa que cai em prova, já vi cobrando muitas vezes em prova. A posse não pode acontecer por procuração. Certo ou errado, não sei, fiquei na dúvida. Errado? Eu posso sim ter posse por procuração. Claro que vai ter poderes específicos. Procuração, eu transmito poder para outra pessoa falar em meu nome. Então, a posse, ela pode sim ocorrer mediante procuração. Agora, quando que eu vou ter posse? Quando eu falo de provimento por nomeação. Beleza? Agora, será sem efeito se a posse não ocorrer no prazo de 30 dias, tá? Bom, galera, finalizamos por aqui, então. Nós paramos no artigo 20, falamos da posse. Na próxima aula, a gente já inicia falando de exercício. Então, vamos fechar aqui essa aula. Próxima aula, que hoje é dia... Essa aula vai sair no dia 4/7, então é bem provável que lá para o dia 6, dia 7, eu coloque a aula 2. Mas, para você seguir tudo direitinho, todas as aulas que eu faço com muito carinho para vocês, eu preciso que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você venha ter acesso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma playlist, tá? Vou fazer uma playlist aqui no canal, vou colocar a Polícia Penal de Goiás. Vou fazer essa playlist para você ter acesso. Então, chegou no canal do Desafiando Concurso, acessa a playlist direto, porque aí eu vou colocar todas as aulas lá. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Se você chegou até o final desse aulão, coloca aqui nos comentários. Cheguei até o final da aula. Eu sempre gosto para saber o que vocês estão achando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Um abraço e até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.